Bom, pessoal, esse aqui é um pequeno vídeo só para mostrar para vocês, tentar ajudar vocês com o funcionamento da pilha no SMS. Tá? O nome da pilha em inglês é stack, para essa estrutura. E aqui é só um exemplozinho rápido, um pequeno vídeo rápido de como a gente pode usar a pilha no SMS, tá? No simulador que a gente está trabalhando. Tá? O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura simples, tá? Com duas operações só. A gente já pode fazer duas operações na pilha, essa é a ideia. Empilhar um elemento, tá? O comando, normalmente essa operação em inglês se chama push, que a gente coloca o elemento na pilha, então o elemento é colocado no topo da pilha, ou a gente pode desempilhar um elemento, pop, tá? Esse é o termo para desempilhar um elemento da pilha. Notem, a ideia da pilha é que eu só consigo acessar o elemento que está no topo da pilha, ou seja, o último que foi empilhado. Tá? Se eu quero acessar um elemento que está abaixo usando a pilha, eu tenho que primeiro desempilhar aqueles elementos. Tá? Essa é a função da pilha. Existem outras estruturas com acesso randômico que eu posso acessar qualquer elemento, mas a ideia da pilha é oferecer um controle simples e aí poder auxiliar a gente a guardar elementos e retornar valores desses elementos. Tá? A maioria dos processadores oferecem sistemas internos de pilha, porque é uma estrutura simples e fácil de ser controlado. Tá? Então a gente pode usar a pilha, e na maioria dos processadores a gente usa para guardar variáveis temporárias ou dados temporários, sem a gente precisar memorizar ou saber a prévio qual é o endereço onde a gente vai estar guardando esses elementos. É óbvio que a gente precisa conhecer onde está a pilha, porque o mau uso da pilha pode conduzir a um mau funcionamento do programa, mas usando adequadamente, usando os valores, a gente pode guardar os elementos na memória e recuperá-los sem uso, sem necessidade que o nosso programa manipule diretamente os endereços. Tá? Existe um registrador em todos os processadores. No SMS é o stack pointer, é o SP, que guarda o valor da pilha. A gente não manipula ele diretamente, mas as instruções acabam modificando o valor dele. Como isso acontece no SMS? Tá? O SMS, aqui na direita eu ilustrei a memória do SMS. Tá? Então a memória pode ser vista como um grande vetor de elementos. Tá? E o endereço inicial na memória é o BF. Tá? Então o stack pointer ele é inicializado com esse valor. O valor do stack pointer é o BF. E esse é o valor inicial. Por que esse valor? Porque esse é o último valor livre. A partir do C0 são os elementos que são mostrados na tela. Então esse aqui é o último espaço livre da memória, e a pilha cresce do fim da memória para o início. Então por isso que o SP começa com esse valor. Alguns processadores permitem que a gente altere esse valor durante o programa, mas no SMS não é o caso. Ele começa com esse valor e a gente não pode alterar. Tá? O que acontece quando um push acontece, né? O processador, qual é a providência que o processador toma? Então quando o push é executado, o valor que eu peço para ser armazenado é colocado na memória no endereço onde que o SP está atualmente apontando, porque o SP sempre aponta para o primeiro endereço livre onde ele pode escrever, no caso do SMS. Então o valor é colocado ali, e após o SP ele é decrementado, diminui-se o valor dele de 1, e é para ele apontar para o novo endereço livre para guardar um novo valor. Na operação POP, que é para recuperar o elemento da pilha, aí o SP é primeiro incrementado, porque ele está apontando para um valor vago, então ele incrementa primeiro e recupera o valor desse novo endereço. Notem que agora, como o SP aponta para esse endereço que acabou de ser lido, se for feita uma escrita, ela vai sobrescrever esse último valor. Então o fato de mover o SP acaba liberando a memória, aquele endereço, para uma nova escrita. Tá? Aqui eu mostrei um pequeno código. Aqui tem um código SMS e uma ideia de como isso acontece na memória. Então aqui a primeira instrução é um move 12AL, né? Notem que aqui todos os valores estão em hexa, tá? Aqui entre parênteses eu coloquei em decimal para facilitar a compreensão, mas no SMS todos os valores estão em hexa. Então se a gente usar um move AL12,
Tá? O SP começa com esse valor, né, de BF, que é o valor 191, que é a posição inicial. Então, quando o move é executado, o 12 aparece no AL. Tá? Qual é a próxima instrução? É push AL. Então, quando ele executar o push AL, o 12 vai vir para a memória nessa posição e o SP ele é movido para um novo valor, que agora é 190, que é para poder guardar um novo valor. Notem que o 12 não é removido do AL, ele só é colocado na memória. Tá? Posso botar um novo valor em AL, 10, tá? E se eu der um push AL, o 10 é escrito na memória na posição em que estava o SP, e o SP decrementa o seu valor para dizer que o próximo endereço onde é para ser escrito é o 189. Notem que eu posso dar novamente um push AL, e isso vai fazer que o 10 apareça novamente na posição 189, e o SP agora é decrementado para 188. A próxima instrução é um pop BL. O que vai acontecer? O SP vai incrementar para o valor 10, e o 10 vai ser lido e colocado no registrador BL. Tá? Eu posso dar outro pop. Tá? O que vai acontecer? O 10 que vai ser lido é o 10 que está abaixo, tá? E o SP vai descer. Tá? Nenhum dos valores ele é removido efetivamente da memória, ele só é lido, e o fato do SP mover é que libera o espaço da memória. Então eu leio 10 e esse 10 agora aparece aqui. Eu vou botar o valor 15 no DL, tá? E eu vou fazer um push no DL. Tá? Como o SP está atualmente apontando para esse endereço aqui, ele considera que esse endereço é um endereço livre para ser escrito, porque a gente já fez um pop desse valor. Então, se a gente começar a dar pop agora, os valores vão ser sobrescritos por cima do 10, e aí o push apaga isso e o SP vem para cá. Se eu fizesse novamente um push, eu apagaria esse valor, ou colocaria um novo valor nesse elemento. Tá? É assim que isso funciona no SMS, é assim que eu posso usar. Esse exemplo aqui, eu coloquei ele aqui no SMS para vocês verem. Tá? Eu vou montar ele. Tá? Esse indicador azul aqui é onde está o valor atual do SP, tá? Se a gente olhar SP, está aqui BF, ele mostra menos 0,65 porque ele está mostrando em complemento de 2, mas é o BF, é essa posição. Então aqui agora eu posso executar passo a passo. Notem de novo que o AL mudou para 12, como a gente previa, né, no move, e o push colocou o 12 agora na posição BF da memória. O SP foi para a posição BE, foi decrementado, e o azul está indicando que esse é o próximo endereço a ser escrito. Tá? Vou dar um step de novo. Notem que o AL mudou para 10. Vou dar um push AL e o 10 aparece lá na memória. Executo outro push AL e o 10. Outro 10 aparece na memória porque o valor de AL ainda é 10. Tá? E notem que o SP está mudando, agora ele já está em BC. Vou fazer um pop. Então o valor de BL deve ser 10, porque ele leu esse 10, e agora o azul está em cima do 10 para mostrar que esse é o endereço que está livre para ser escrito. Mas eu vou realizar outro pop. Tá? Então outro pop lê esse outro 10 que está aqui, tá? E o SP agora está aqui dizendo que esse é o endereço livre. Vou fazer o move para o DL do 15, e notem que o push agora vai colocar nesse valor aqui. Tá? Então se eu der um step, o 15 vai para lá. Então notem que a memória ficou assim, agora chegou no end e acaba. Tá? Por que a pilha é interessante? Tá? Porque a gente pode realizar operações temporárias com a pilha. Vamos fazer um outro exemplo aqui, e aí eu vou tentar codificar com vocês. Tá, então vamos fazer um programa, tá, que a ideia desse programa é imprimir um valor da memória na tela. Então eu preciso converter o valor da memória para decimal antes de mostrar. Tá?
vamos supor que os valores que eu quero imprimir, eles estão na posição B0 da memória. Tá, então aqui vai ter um valor qualquer, esse valor depois vocês podem modificar para ver se está imprimindo corretamente, tá? 40 em hexa, tá? Eu vou definir esse valor como 40, notem que é hexa, isso é 64. Também vou criar aqui vou definir um byte com valor 0, que é uma variável temporária que eu vou precisar. Notem que eu vou botar end aqui no meu arquivo, tá? Vou salvar isso. Estou salvando o assembler, tá? Notem que isso aqui, né, se eu olhar o list file lá do programa, opa, eu não montei ainda, deixa eu montar, tá? Isso não montou nada, mas notem que na posição B0 agora tem um valor 40, tá com label valor, e o temp está na posição B1, que eu reservei um espaço para ele, tá? E o meu programa vai ficar nesse espaço aqui, tá? Então vamos voltar aqui no código. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler o valor que eu quero da memória, tá? Então ele está na posição B0, eu vou trazer a posição B0 para o AL, porque eu preciso dele, tá? Então isso aqui lê da memória o valor. Agora eu quero ver se o valor é negativo ou não, porque eu quero imprimir em complemento de 2 e eu quero saber se ele é negativo, então para imprimir o menos ou não, tá? Então eu vou fazer uma end do AL com AL só para testar ele, tá? Se não for negativo, o meu programa vai continuar normalmente, tá? Então se não for negativo, não é negativo, eu posso continuar. Tá? Se ele vier aqui para baixo é porque ele é negativo, ele não fez esse desvio. Para onde que ele vai fazer esse desvio? Eu ainda não cheguei lá. Aqui embaixo vai ter um label continua, que é para onde ele vai continuar depois. Mas se ele não for para lá é porque ele é negativo. Então se ele é negativo, eu vou mover, vou fazer aparecer o menos na tela, tá? Aonde que começa a tela? A tela começa na memória na posição C0, tá? Só que antes, para mover para a memória, eu preciso carregar o valor em algum lugar. Então eu vou pegar um registrador qualquer que eu ainda não estou usando, CL, e vou mover 2D. Por que 2D? Porque 2D é o código hexa do menos, tá? Do tracinho, do símbolo menos, tá? E agora eu posso mover para posição C0 na tela o menos. Então ele é o menos, tá? Como eu sei que ele é negativo, eu vou complementar esse valor, fazer o complemento de 2. Como é que a gente faz? Como é que a gente inverte o sinal, tá? Para aproveitar e fazer outra coisa já, mostrar os conteúdos. Como é que eu inverto o sinal? Eu inverto e somo 1. Então eu posso simplesmente inverter, né? O not AL inverte os bits e somar 1 eu incremento a L. Isso aqui fez com que realizou o complemento de 2 no número. Tem um caso especial que é o menos 128, mas eu vou tratar esse caso especial depois, tá? Então agora a partir daqui eu sei que o AL, tá? Ele se chegou aqui no continua é porque o AL é positivo, ou se era negativo, ele imprimiu menos e fez o complemento de 2. Então aqui eu vou assumir por enquanto que o AL é positivo. Para não perder esse valor do AL, porque o que eu quero converter é esse valor do AL, seja positivo ou seja outra coisa, eu vou guardar ele naquela memória temporária, que é a posição B1. Então eu vou guardar o AL lá, tá? E aí agora eu posso começar a extrair os dígitos do valor. Aqui, para mostrar o funcionamento da pilha e para facilitar, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o número e vou dividindo por 10 e pegando o resto. Isso vai fazer com que eu pegue dígito a dígito de trás para frente. Na verdade, isso é a conversão para 10. Do mesmo jeito que para converter para binário a gente vai dividindo por 2 e depois lê o número ao contrário, né? Primeira divisão traz o dígito com menos significância. Se eu for dividindo por 10, eu vou tirar os valores
da base 10 a partir do menos significante. Então como é que eu faço isso? Eu vou carregar o valor 10 num registrador, que é 0A, tá? Em hexa é o valor A, é o valor hexa para 10, e aí eu extraio o resto da divisão, né? A instrução mod faz a divisão de AL por BL e guarda no AL o resultado que é o resto. Então agora no AL eu tenho o resto, eu tenho um número entre 0 e 9. Infelizmente o que eu preciso mostrar não é o número 0 e 9. Eu preciso mostrar o valor em ASCII do dígito, né? Mas a gente sabe que os dígitos que são impressos, o valor ASCII do 0, por exemplo, é o 30, é 30. O valor do 1 é 31. Então eu sei que eu preciso adicionar 30, mas na verdade tem uma operação mais simples do que adicionar 30. Em vez de eu fazer uma soma com 30, como eu sei que os meus números estão entre 0 e 9, eles só ocupam os 4 bits menos significativos. Então basta eu fazer uma OR para forçar que os bits mais significativos, os 4 mais significativos à esquerda, sejam 3. Então, por exemplo, se eu tenho um valor binário do tipo 000, porque é os bits menos significativos, e aqui eu tenho o valor 8, por exemplo, que é isso aqui, né? Se eu fizer uma OR com esse valor aqui, que é o 3000, o resultado disso vai ser igual a 00111000. Então aqui isso aqui vai ser igual a 38 em hexa, que é o valor que eu quero mostrar. Então basta eu pegar esse valor agora, fazer um OR de AL com 30, e isso converte o valor para ser impresso. Então agora eu tenho o último dígito para ser impresso. Bom, eu preciso guardar esse dígito em algum lugar para depois imprimir. Então aqui o natural é a pilha, porque eu tirei o menos significativo. Então se eu empilhar, eu vou guardar do menos para o final, e no topo da pilha depois eu vou ter o primeiro caractere que eu quero imprimir, porque daí eu quero imprimir da esquerda para a direita, do mais significativo para o menos significativo. Então agora aqui eu posso fazer simplesmente um push AL para colocar esse dígito que eu acabei de preparar na pilha. Tá? E eu não preciso saber aonde está isso agora no momento. Tá? Ok. Bom, agora que eu fiz isso, eu posso passar para o próximo dígito. Mas notem que agora eu perdi o valor no AL, eu só estou com o resto. Felizmente eu guardei no temp, né? Aqui eu guardei o valor da AL antes, foi guardado na minha... foi guardado na memória, no temporário. Então eu posso recuperar esse valor lá da memória. Então o que eu faço? Eu leio o valor do temp, tá? Faço a divisão por 10 agora, tá? Notem que o BL ainda está com 10, então eu vou fazer a divisão por 10, porque para descartar o dígito de baixo, e aí agora eu tenho só a parte de cima do número. Como eu vou precisar dela de novo, tá? Eu guardo esse novo valor no temp, para não perder ele, tá? Então eu vou guardar no temp esse novo valor do AL para não perder. E aí agora eu faço de novo essa operação, essas duas operações, né, para fazer o módulo e preparar o dígito. E aí agora o segundo dígito da direita para a esquerda, o segundo dígito eu posso colocar na pilha para guardar o segundo dígito. Fica faltando agora só o último dígito. Então o que eu vou fazer? Repetir a operação. Vou pegar lá do temp o que eu guardei. Agora eu posso fazer simplesmente div AL BL dividir por 10. O que sobrar agora é o último dígito, porque eu sei que eu estou trabalhando com 8 bits e o maior valor vai de 0 a 127 ou de menos 128 para 28. Então eu não preciso continuar indefinidamente com o processo. Aqui basta fazer isso. Faço a divisão do AL. Tá? O que sobrar no AL é o que eu preciso. Tá? Faço uma OR para
botar o número e coloco na pilha UAL. Então agora na pilha, tá, eu devo ter os 3 dígitos para imprimir, sendo que bem em cima da pilha, porque foi o último, é o mais significativo. Então agora eu posso fazer a simples desempilhar os elementos e colocar eles na posição que eu quero, tá? Então agora eu posso desempilhar o elemento, tá? Aqui vai ser a impressão, tá? Eu posso desempilhar o elemento, tá? E mover para a posição C1, né? Ou C0, daí a gente pode até depois melhorar o programa, né? Tá? Então imprimir, vou desempilhar o próximo, colocar na posição C2, AL, vou desempilhar o próximo e colocar na posição C3, UAL. E aí eu imprimi o valor que eu queria, e aí eu posso terminar, tá? Então se a gente executar esse programa, tá, a gente vai ver que ele vai escrever 064, tá, na tela, porque esse é o valor que eu inicializei aqui. Depois eu posso mudar para fazer isso. Deixa eu montar, ver se está tudo certo. Tá tudo certo, tá? Eu vou rodar um pouco devagar, eu vou tentar explicar na medida que ocorre, tá? Eu vou mostrar a memória RAM com o programa aqui, tá? E rodar esse programa. Opa, foi muito rápido. Deixa eu resetar. Deixa eu parar um pouco, diminuir um pouco. Tá. Vamos ver se assim eu consigo ir mostrando. Tá, então vai limpar a tela. Vai carregar agora a memória. Notem que lá na memória, na posição B0 tinha 40, então o 40 veio para o AL. Ele vai fazer a end do 40, não é negativo, né, porque é positivo, ó, mais 64, então ele vem para cá. Então agora aqui ele vai guardar no temp o 40, porque ele vai usar depois, tá? Botou 10 no BL, tá? E fez o resto da divisão. Notem que vai sobrar 4, né, porque 64 dividido por 10. Faz a OR dá o 34, que é o caractere 4 em ESC, e coloca na pilha lá, ó, o 34 para depois ser impresso, porque eu não quero imprimir agora, porque esse é o mais da direita. Tá? Pega o 40 que estava lá no temp, traz, faz a divisão para botar ficar só com 6, tá lá o 6 guardado. Tá? E aí ele vai fazer o módulo, vai dar 6 de novo, vai fazer o 36 e vai colocar lá na pilha. Tá? E agora ele vai trazer o 6, que é o que faltou, para fazer a última divisão. Essa divisão vai dar 0, porque é menor do que 100, então vai dar 0. Ele vai fazer, imprimir o 30, vai o 30 para a pilha, foi o 30 para a pilha. Tá? E agora na pilha, se vocês olharem, tem 30, 36, 34, e agora ele pode começar a ler a pilha para imprimir isso. Então agora ele vai começar a ler 30, daí 30 é o 0, tá? E ele aparece... Tá, é que ele não está mostrando porque está na outra tela, tá? Ele vai imprimir, está imprimindo 064. Notem que agora ele vai, tá, imprimir o 64 e ele imprimiu 064 e terminou o programa. E aí a gente pode testar com um número acima de 100, tá? Por exemplo, sei lá, 75 em hexa, tá? Eu tenho que compilar de novo, né? Porque eu mudei o valor da memória lá, eu preciso compilar de novo, tá? Agora eu vou rodar um pouquinho mais rápido, tá? Para rodar, o valor 75 era 117, tá? Então agora ele vai calcular lá o 7 na pilha, o 31 na pilha e o 31 que é o 117, e agora ele imprime 117, tá? Se a gente colocar um valor negativo, né, acima de 80, né, que 7F é o último positivo, então se a gente colocar um valor negativo, por exemplo 95, tá, e rodar, o 95 é o menos 107, então aqui agora ele caiu na parte que é negativa, ele imprimiu o menos, fez o complemento, tá, e aí agora está escrevendo 107, tá? Notem que ele vai escrever menos 107. O único detalhe desse programa é que o caso especial do
menos 128, quando a gente complementa dá menos 128 e tudo daria negativo, tá? A solução, uma solução trivial é logo depois que a gente incrementa o complemento, tá? Eu posso mostrar aqui o caso do menos 128, tá? Rapidamente, para mostrar que vai imprimir lixo, porque os valores negativos, quando eu fizer OR, vai dar caracteres ASCII loucos na tabela, porque vai dar valores altos, tá? Então, se a gente rodar com menos 128, notem que quando ele faz o complemento dá menos 128 de novo, ó. E aí agora começa a dar caracteres F8, coisas muito grandes aqui, tá? Ele tenta calcular, só que está dando fora, e aí imprimir esses caracteres que são os caracteres correspondentes, tá? Então, o que dá para fazer é, logo depois desse incremento, né, se fizer o complemento e der negativo de novo, é porque é o menos 128. Então aqui, se não for negativo, continua. Ah, mas é negativo, então ele não vai continuar. Então vamos para a solução bruta, né? Vamos imprimir 128 na mão, tá? Eu coloquei o 3.1, que é o caractere ASCII do 1, e movi para a posição C1 UAL, tá? Depois move o 2, depois move o 8, tá? Então vai imprimir um 28 e aqui já dou um halt para ele não continuar, tá? Então, se ele fizer o incremento e não for negativo, tudo bem, mas se for negativo de novo, daí eu sei que é o menos 128, tá? Então aqui eu posso dar um run agora com o caso do menos 128. Notem que ele vai fazer esse incremento e vai vir para cá, daí ele vai imprimir 1, 2, 8, opa, não mudei o valor, tá? Sobrescrevi na tela, tá? Vai dar um menos 128 e aí a gente tem o valor impresso corretamente, tá, pessoal? Era isso para essa aula. Espero que isso ajude vocês a entender melhor a pilha e entender o funcionamento do SMS. Obrigado, até mais.